não se apresentou, por favor. Boa tarde, ou bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Gilberto Pérez, eu represento a AFEAS, a Associação dos Fabricantes de Castilho do Rio de Janeiro. Mas alguém chegou depois e não se apresentou? Não, né? Só ele. Bom, então agora a dinâmica é aberta, né? Vocês viram a apresentação, contextualização, dados. A gente quer saber a opinião de vocês se, de fato, há necessidade de implementar uma medida regulatória, se há de fato um problema que justifica a atuação dela. Só vou pedir a vocês que antes de falar, ou se inscrever, falar o nome, falar a entidade, só para ajudar a Raquel aqui que ela está fazendo a ata. Cara, deixa eu ver. Ok. Bota naquele slide uma pergunta. Para todo mundo terminar. Mas o intuito é respondê-las? Não, é aberto. Enquanto você bota aí para otimizar, voltando, meu nome é Paula, eu represento o Instituto Passo Brasil, que atua nas empresas, em 300 empresas que produzem aço aqui no Brasil. Fica aqui no Rio de Janeiro, na sede, e a gente tem também ações voltadas para manter, buscar pelo menos o atendimento à norma técnica, assim como o Aço Brasil busca isso, nós também somos do Comitê Brasileiro de Siderurgia, então a gente também trabalha pautando para que as pessoas entendam e cheguem a um consenso comum da melhor opção técnica para otimizar o escopo de cada uma das normas, o escopo de cada um dos produtos. Então a gente entende que é importante a gente ter uma ação voltando para esse pleito, uma ação que busque efetivamente que o produto chegue no mercado com a qualidade esperada para a sua utilização. Então, colocando as informações que foram postas ali, eu já tinha conversado com o pessoal da Abraesp, vendo que já há um esforço da associação para isso, e considerando que esse esforço da parte deles não atendeu, pelo menos com alguns dados aí que ele já colocou de forma amostral, mas já colocou dos esforços dados pela associação, que ainda tem uma demanda, inclusive, que gera morte, a gente é favorável. Vocês, as demais associações, entendem que o pleito tem que ser atendido da ABS, ele é, sim, não, porque... Deixa eu falar um pouquinho. Bom, sou da Abivid, né? Sou consultor da Abivid, Luiz Jorge Pinheiro. Sou responsável pela regulamentação devido ao plano da construção civil dentro da associação. Então, a gente tem um setor lá que chama marketing regulatório, onde nós focamos a parte de segurança, eficiência energética e acústica. E vendo essa situação, e nós somos muito próximos do setor de esquadria, naturalmente, juntamente com a Abravid, que está aqui, nós viemos de fundamental importância, né, o desenvolvimento desse trabalho, porque realmente a situação é grave, é uma situação, eu diria, crítica. Infelizmente, a fiscalização no país é muito precária. Você tem as normas, e a gente trabalha nas normas, acabamos de publicar a 7199, que é a norma de vida plano da construção civil, a 10821, que é a de esquadria, que foi em fevereiro do ano passado. Quer dizer, tudo isso nós trabalhamos intensamente com o objetivo, né, de manter as normas atualizadas e tal, para o melhor desempenho possível dos produtos. Mas, infelizmente, na prática, isso não acontece, haja visto o que foi apresentado aí. Então, nós queremos reforçar o nosso apoio. É fundamental que as duas normas trabalhem de uma forma, quer dizer, a divulgação das normas seja conjunta, né? Não só a norma de esquadria, mas a norma de vidro também, assim como os seus componentes, né? Porque a esquadria, no final, é um produto, né? Só é um produto que é formado de vários materiais, né? Então, uma coisa que eu gostaria de perguntar é assim, o problema é geral. A gente
Tem um Brasil inteiro aí pela frente, né? Agora, e nós temos também as tipologias que, sei lá, as grandes quantidades, elas estão colocadas em home center, por exemplo, né? Com os padrões já bem definidos, né? Como é que isso vai ser desenvolvido com relação à orientação do Inmetro, né? Por tipologia, tá certo? Vai ser uma orientação geral. Qual seria o caminho mais propício para desenvolver esse trabalho visando a identificação do produto que está certificado pelo Inmetro? Essa só é outra etapa mais Não, eu sei, mas eu estou dizendo, e aí, é uma das vai preocupações depender, que eu tenho. se o problema é geral, a norma vai ser, o regulamento vai ser geral, vai cobrir tudo. Se o problema for só com a tipologia, vai ser só então você tem muita. O que vai ser feito posteriormente vai depender muito do que foi identificado como problema e depois na análise da solução. Pedro, novamente, do Inmetro, tendo em vista esses dois comentários, acho importante falar efetivamente qual foi o pleito, né, da Abraesp, né? O pleito foi especificamente sobre certificação, parece, dos quadrinhos. Não, mas a gente não está discutindo certificação. Existe ou não existe o problema, né? E dentro daquela medida lá de medidas regulatórias que o Inmetro pode adotar, se alguma, acho que até mais interessante essa pergunta, até aquele quadro, aquela roda de medidas regulatórias, se vocês acham que alguma delas poderia ser adotada ou não. Na realidade, a gente tenta identificar um problema ou os problemas, né, que é o que o Raimson está falando, para a gente desenvolver uma medida ou as medidas. Sim. Aquele conjunto de medidas, elas não são mutuamente excludentes. Você, por exemplo, pode ter um regulamento técnico, pode ter uma campanha de esclarecimento, elas se complementam, né? E aí, a reunião aqui hoje, a gente está pegando informação para entender qual o problema, ou quais os problemas. Que a partir daí, na AIR, você desenvolve alternativas para solucionar esses problemas identificados. Entendeu? É por isso que, nesse momento, é um pouco prematuro a gente afirmar, determinar como é que vai ser. Não, a gente tem que coletar esses dados, ter essas informações, para a gente ter um melhor cenário para ver qual é a intervenção mais apropriada para a gente resolver. Deixa eu reformular a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, depois a Kátia, desculpa. O que trouxeram para a gente? Vocês viram dados de morte, lesões corporais, que, na visão das associações, isso está relacionado com a falha na processo de fabricação, com o descumprimento da norma brasileira. Essa é a questão principal que a gente quer ouvir vocês. É possível, existe de fato o cenário de fato, é o cenário real, de mortes, acidentes, e isso está relacionado à estadia? Se sim ou não, por quê? É isso que a gente queria, a pergunta principal do fundo que a gente quer. Certo. Só para corroborar que, assim, pelo que eu vi da apresentação, a associação mostra que, independentemente do tipo de material, ou seja, isso não está restrito a esquadrias de aço, mas também de alumínio, de PVC e de diversas tipologias, né, você tem problemas nas esquadrias. Então, acho que isso tem a ver com a pergunta dele um pouco, né? Seria só de um tipo, sei lá, de janela de correr, ou seria para todos os tipos de produto? Isso vai depender se esse problema for em todos os tipos de produto, né? Bom, eu já me apresentei aqui. Eu fui do Instituto Astra, diretora de Mercado e Economia, e um dos pontos do trabalho era desenvolvimento de mercado dentro da norma TEP. Em 1996, quando começou o programa Qualiado, o setor de esquadrias de aço já se reunia, já discutia matriz da qualidade. E isso veio ao longo do período
não é fácil. Eu louvo a iniciativa de vocês, o formato que vocês estão dando a essas discussões. Isso é muito bom, porque é um triângulo, né? E que eu não sei se a certificação compulsória é a saída, porque ensaio de esquadria é caro. Guardar contra a prova de esquadrias é caro. Mas algum caminho precisa ser encontrado dentro de tudo que vocês ofereceram aqui. E posso te afirmar, eu comentava com o André há pouco, disse, André, você não disse por que caiu. Por que cai? Por que as associações não foram mais ao mercado? Ó, o mercado caiu. O mercado da construção civil, vocês viram aí, o setor que mais caiu no ano passado foi da construção civil, que já vinha em queda dos anos anteriores. A indústria também. Mas a construção civil, vai impactando. Né? E aí fica caro. Ficou caro. As entidades também foram penalizadas. E aí a não conformidade intencional vira e precisa da ação do Estado, de alguma forma. Porque existem fabricantes, eu contei há pouco para ela, no caso da Gravia, né, empresas como a Gravia que não abrem mão. O dono da Gravia sentava à frente na discussão da matriz da qualidade. Então a gente não pode perder isso de vista. Tem gente querendo fazer dentro da norma. Mas o produto baratinho, infelizmente, a nossa cultura no Brasil é de comprar o baratinho e depois reclamar. Então, de alguma forma, o Estado vai ter que intervir, vai ter que regulamentar, vai ter que esclarecer. Né? A própria associação, né, André? Eu entendi que ela não sabe se o formato é esse. Ela quer o apoio do Estado. Não é isso? Ela precisa do apoio do Estado, porque há muitos anos que eles trabalham de forma muito séria, né, para melhorar a qualidade do produto. E aí, você sabe o que aconteceu em São Paulo? A CDHU fez um trabalho com eles e as prefeituras foram comprar produto baratinho de serralheiro. E aí? Bom, meu nome é Gabriel Rola, sou representante da ABB, Associação Brasileira de Diversieiros. Entre esse parâmetro do baratinho, do compulsório, etc. Assim, eu vejo que a iniciativa ela é uma coisa que tem que realmente ocorrer. A questão do compulsório ou não, eu deixo isso mais para o final, mas eu acho que esse seja o caminho. Por quê? Porque como a senhora mesmo está falando sobre a questão do baratinho, o meu segmento de vida, você não tem muito a questão da distinção. Você pega lá, como o caso de alguns dos acidentes, vidro comum ou vidro de segurança, seja ele temperado ou laminado. O cliente final, ele não tem muito essa percepção. Por ele não ter essa percepção, o que acontece? É vidro. Vai chegar, vai colocar no lugar e está tudo certo. Agora, a partir do momento que você tem uma obrigatoriedade de fazer um produto com qualidade mínima, aí sim você começa a nivelar o mercado de outra forma. Porque o que acontece hoje no mercado de uma forma geral foi o que foi dito ali na frente. São práticas até mesmo desleais, como diz o Inmetro, que é uma parte que ele pode chegar e pode atuar. Por quê? Você não tem parâmetro de qualidade. O que é qualidade? Está escrito na norma, mas você visivelmente, para o leigo, para uma pessoa que não conhece, ela não tem esse parâmetro. Agora, com o Inmetro intervindo de alguma forma para que essa percepção seja clara para o cliente, para o consumidor final, aí as coisas começam a mudar de figura. Por quê? Porque ele vai saber o que tem qualidade e o que não tem qualidade, trazendo um produto mais seguro para ele. É claro que vão existir empresas que vão comercializar produtos impróprios, isso é um fato. Não tem como você barrar. Mas agora, desde o momento que você coloca uma obrigatoriedade, digamos assim, entre aspas, algo que a pessoa saiba, não, eu estou fazendo aqui, se eu descumprir, eu sei que eu vou ser penalizado, você muda a situação. Não vai ser igual aqueles 2 e-mails que a gente viu, o e-mail e o comunicado. Porque isso aí dá uma característica de impunidade, que você simplesmente pode oferecer, ofertar.
comercializar um produto não conforme, que nada vai acontecer. Então a gente tem que mudar um pouco essa percepção. Eu queria fazer uma... Eu sou Lídio do Santos Dumont, do Rio de Janeiro. A pergunta é quem fez o trabalho. Nós vimos aquela série de casos trágicos. Foi citado que a pessoa, o fabricante não fez o ensaio, e evidentemente todos sabem que o ensaio não é o que faz a qualidade, né? Ter ou não ter ensaio não é a garantia da qualidade. Mas uma coisa que eu gostaria de saber é se houve uma preocupação de, ao estudar os casos, tentar identificar quem construiu, né? Quem está por trás daquelas construções onde ocorreram os acidentes. São construções, autoconstruções, são construções que foram feitas com construtoras organizadas. Né? Isso é importante saber por quê? Porque já existem alguns mecanismos para as construtoras, né, que permitem que elas se protejam comprando produtos e atendendo às normas. Né? Então eu acho que é importante nós termos esse entendimento também, a hora de avaliar qual é o caminho a ser seguido. Quem construiu, quem comprou as esquadrias. Quem? Estou falando. Que tipo de construtora? Que tipo o Matheus, que foi aquele garoto de 9 anos que vazou uma porta, foi a construtora Brookfield, em Minas Gerais. Não, mas vamos quantificar isso. E ela procurou por uma fábrica, achando que fosse aquela fábrica que tivesse fornecido, e na realidade a fábrica forneceu para outro empreendimento. E ao procurar essa fábrica, né, o cara falou, não fui eu que forneci, foi o outro, mas eu forneci para você aqui e já estou trocando as portas. Então, a gente tem uma miscelânea de situações aí. Mas, infelizmente, as construtoras, como disse o Gabriel ali, elas estão à mercê disso também. Elas não conseguem identificar. Né? Então, por isso, dos acidentes. A minha pergunta, evidentemente, eu não queria saber nome. Eu queria saber se por trás das construções há um segmento organizado de construir. Ali são construtoras reconhecidas ou são construtoras que não são conhecidas. Conhecidas que eu digo que tem critérios de compra, de procurar qualidade. Então, eu acho isso importante. Uma outra coisa que eu vi na pesquisa ali, e me preocupou bastante o gráfico de vocês, porque é papel do SINSCOM, é papel da CEPIC, estimular que as construtoras façam uso de produtos certificados, estejam qualificados no PSQ, e surpreendeu o número, a queda abrupta de ensaios. Eu acredito que aqueles números ali representem, em boa parte, o acompanhamento do PSQ. É o que vocês me disseram com aquele quadro, o PSQ, que já existia, que teve um momento muito bom em 2013, 2014, aí em 2015, 2016, 2017, ele desabou. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu queria entender, porque nós estávamos num ambiente interessante. Nós tínhamos um número crescente de informação sobre fabricantes. De repente, não tivemos mais. E que foi espelhado por aquele gráfico. E o que aconteceu? Por que é que pararam os ensaios? Foi porque paramos de comprar materiais e produtos de empresas certificadas? O que aconteceu? Hoje, desculpa eu me estender um pouco mais, mas hoje as construtoras, por conta de um programa que é o PVQPH, estão sendo obrigadas a fazer o controle tecnológico dos materiais e componentes que colocam na obra. Então, para nós, hoje, é extremamente importante identificar
fabricantes que atendam às normas, que nos garantam o atendimento às normas. Não só pela qualidade que isso traz, né, e a responsabilidade que nós temos com os nossos clientes, mas também porque o não ter essa garantia do fabricante nos obrigará a fazer os ensaios que deveriam ser os fabricantes que fazem. Então nos preocupa muito, tá? Porque hoje está escrito assim, você tem que fazer o controle tecnológico, mas se você comprar de alguém que já faz e está certificado, você não precisa fazer. Mas se você comprar de alguém que não faz, você terá que fazer, você é o construtor. Então para nós é preocupante aquela queda vertiginosa do acompanhamento dos fabricantes pelo programa setorial da qualidade. Eu repito, eu não sei se aquele gráfico se limita apenas é um retrato da atuação do PSQ. Tá? Então vamos lá. Você de uma forma geral. Vamos lá. Vocês foi muito... Não, mas eu entendi a sua pergunta. Em nenhum momento aqui se falou de PBQPH ou PSQ. A associação é a entidade mantenedora de um PSQ. A discussão é essa. A discussão que a gente entende é o seguinte: o que as associações que são gerentes do PSQ e entidades mantenedoras do PSQ estão fazendo. Por isso da queda vertiginosa lá. O programa está lá. O programa está andando. Agora, as deliberações, a operacionalização é da associação. A associação é regida por uma diretoria. Essa diretoria são compostas por fabricantes. Na maioria dos estatutos, a cada 2 anos há uma troca. Será que os interesses mudam? Não sei. Mas em nenhum momento a gente falou de PSQ ou PBQPH. É um programa do Ministério das Cidades, é um programa que fazemos parte, temos bom relacionamento com isso. As associações é que fazem as ingerências. As associações é que escolhem, delimitam e operam a avaliação da conformidade e as ações de combate à não conformidade. Isso é que tem que ficar claro e por isso é pedido a mão do Estado. Como já foi dito aqui, o Estado tem que olhar para isso de uma forma onde ele torne de alguma maneira isso regulamentado. E não o consumidor. Em todo momento, se é uma construtora grande, se é uma loja pequena, o lesado é o usuário. Gente, teve caso ali que o cara não era usuário e não era consumidor, ele só estava embaixo. Então, o cidadão como um todo é que está sendo lesado. Lesado pela morte, lesado pelo ferimento. As grandes construtoras, ok, mas e o varejo? Como é que fica o consumidor na ponta que chega, igual a Raquel chegou? Vem cá, mas não tem uma norma? Tinha, já não tem mais. Pode vender tudo. É isso que está na ponta, é isso que foi mostrado. A partir do momento que o consumidor chega e está lá, e meta, opa, esse aqui eu levo. É isso. Eu respondi? Dorival, eu só fiquei em dúvida se essa pesquisa foi ou não foi feita. Quem construiu? Porque para nós, Sinduscom, para nós, CEBIC, essa é uma resposta extremamente importante. Tá? Porque os números, como eu disse, evidentemente vocês têm que olhar tudo. Os números, o mercado da construtora e o mercado da rede. Os números, como eu disse, foram retirados de relatórios oficiais e são números oficiais. Não, tá? Isso, nada foi inventado. Eu só queria saber a correlação. Se todos os acidentes, ou grande parte deles, foi de obras executadas por construtoras. Porque o construtor deveria ser esse filtro entre o fabricante e o usuário. Se foi com ele, ele falhou também nisso. Por que falhou? Como nós temos que mudar, nós, construtores, para também ser um agente para melhorar essa situação. Isso é uma discussão. Não, eu sei, mas eu quero saber estatística, eu quero saber números, dados. É isso que eu queria saber. Depois do Dorival, eu represento a Federação do Comércio de São Paulo e o Secov de São Paulo. Nós somos favoráveis à adoção de medidas regulatórias para fabricação, comercialização e manutenção de esquadrias que possam resultar em processos
numa certificação voluntária. Entendi. Eu vou Tá só uma instalação, também tem que se atentar à instalação. Tá beleza. Instalação e manutenção, isso é muito importante do nosso ponto de vista. Manutenção. Porque a fabricação... Não adianta ela sair perfeita do fabricante, ser bem instalada, se o usuário também não dá a devida manutenção. Então, eu acho que as entidades deveriam ter manuais de orientação para a manutenção. Alberto, da AFEAL. Respondendo a pergunta em relação ao problema, né, eu acho que existe um problema no mercado, como foi comentado, como foi falado, da difícil percepção em relação do produto conforme e não conforme. Eu acho que isso de fato acontece. Agora, contribuindo com a resposta para a pergunta do Lívio, que eu acho que é importante, ele questionou a questão do PSG e do BQPH. O André pode falar melhor pelo PSG do aço, na qual eles representam, eles são gestores do Programa Setorial de Qualidade do Aço. Agora, do alumínio, a gente pode falar um pouquinho. Né? O segmento do alumínio teve que passar por uma reestruturação, existia uma antiga gestão do programa, na qual não avaliava todos os requisitos da norma. Por isso o programa passou por uma reestruturação para poder avaliar todos os requisitos da norma. Porque a norma de esquadria de alumínio, ela é mais complexa que a norma de esquadria de aço. Existe aí uma falta de isonomia técnica. Né? O produto de aço, esquadria de aço, ele pode ser qualificado dentro da norma entregando os produtos sem o vidro na obra e sem a pintura final. Isso fica a cargo do consumidor. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido. Mas falando do produto esquadria de alumínio, que ele vai pronto para a obra, com vidro, com gacheta, com pintura, manutenção, não basta só verificar os requisitos que eram verificados anteriormente, isso foi mudado pelo Conselho de Qualidade, e se verificava, de fato, só a estanqueidade e a questão de manuseio e segurança no produto, mas não se verificava todo o restante dos requisitos da norma, que envolve a vida útil do produto, que envolve a questão do vidro, que envolve todo o trato comprado da esquadria de alumínio. Então, por isso foi feita uma reestruturação dentro do programa. O programa está no ar desde o ano passado. Nós estamos fazendo os ensaios para qualificar os fabricantes e apresentar a nova tabela e dar continuidade ao programa de combate à não conformidade, que é fundamental. A gente sabe que o setor, sem um programa de combate à não conformidade, sofre. Então, para isso precisa o quê? Da associação, junto dos seus associados, colocar recurso para que isso aconteça. Então, foi reestruturado o programa de uma nova forma, foi se colocado recurso. Hoje a FEAL tem a parceria com a ABAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio, que tem todo o interesse também em ter produtos de qualidade na ponta, disponível ao consultor, ao consumidor, e esse processo está acontecendo nesse momento, e ainda este ano teremos tabela de empresas qualificadas, que isso é uma demanda do Sinuscom, uma demanda da CEBIC. A gente já teve reuniões para poder também atender essa demanda, é uma demanda da própria Caixa Econômica Federal, que precisa que esse controle metrológico seja feito pelo próprio setor, porque facilita a vida de todos. E esse processo está acontecendo e explica a pergunta do Lívio, a questão do gráfico. E fica aqui a nossa posição em relação à certificação. A gente entende que é importante, se for o caso de chegar a essa conclusão, porque não somos contra a certificação. Acho que todo o controle que existe no mercado, ele é bem-vindo e vai ajudar o consumidor a separar o joio do trigo, né? Porque hoje o consumidor não separa o joio do trigo. Porém, já existe, né, deixando claro, uma iniciativa conduzida pela FEAL, junto ao Ministério da Cidade, junto ao PBQPH, para conduzir esse processo e entregar essa informação à sociedade das empresas conformes e das empresas não conformes. É lógico que, a partir do momento que isso não estava sendo conduzido 100%, o Ministério pediu para que isso fosse revisto, e foi revisto pela associação. A associação passou por uma mudança de diretoria, e nesse momento mudou-se toda a gestão do programa e mudou a forma como isso estava sendo feito para que ele
pudesse chegar nesse objetivo de entregar esse relatório, essas informações para a sociedade e facilitar o processo de compra das construtoras, dos consumidores, dos lojistas e todos que estão envolvidos dentro do processo da cadeia da construção civil que envolve a esquadria de alumínio. Então, na opinião de vocês, o problema existe e o método justifica a ação do método, até inclusive pela certificação compulsória. É isso que eu entendi, né? Olha, eu acho que isso precisa ser avaliado, discutido. A gente concorda que eu acho que eu estou corroborando, meu nome é Fernando Rosa, já está fiel com a palavra, né? Sou gerente geral, como eu expliquei. Essa reunião ela não vai no como, né? Ainda, então não é o como, então não é certificação compulsória, se é parcial, se é uma. Não vamos entrar no como agora. A percepção da entidade é que é necessário sim uma verificação das esquadrias no país de uma forma sistêmica, tá? A gente tem que considerar que tudo que ensaia corroborando o livro, quando se faz um ensaio, é um desempenho potencial. Mostra que o fabricante pode e sabe fazer uma esquadria. Ele pode virar a chave a qualquer momento. Então é necessário, dentro do sistema que for definido, um controle metrológico frequente, tá? Para você garantir na ponta que até o selo do método que a prefeitura tem naquele produto efetivamente esteja cumprindo, que o consumidor tenha segurança naquilo. Se não fizer isso, vai depreciar inclusive o selo do próprio método, tá? Porque você tem que fazer, no meu modo de entender, um acompanhamento frequente. Então, só uma pergunta. Vocês acham que justificam, existe um problema de fato nesse evento que possa justificar a ação do E você começou na sua fala inicial, você disse que poderia ter reuniões complementares, né? Eu acho que valeria a pena numa próxima reunião, os setores que têm os programas de segurança da qualidade, que eu disse também representado, o aço, e mostrar o que está sendo desenhado, o que está sendo realizado, para vocês verem se já existe algum atalho, se já existe no mercado, se é aplicável aos olhos do método. Eu queria fazer umas perguntas só para ajudar no entendimento. Na visão de vocês, uma esquadria hoje que não atenda a norma, ela representa um risco, não atenda a norma na fabricação, ela representa um risco na visão de vocês? Sim. Então, isso é consenso. Sim. Eu ouvi que tem problema na fabricação, pelo visto vocês concordam. Sim. Na instalação, Sim. Alguns desses problemas podem ter sido causados por uma má instalação e pela manutenção também. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Aí eu acho que até o pessoal do Sindicom, as construtoras podem ajudar. Existem casos de fabricantes dessas esquadrias que vendem para vocês, que afirmam seguir a norma e de verdade não seguem, até com essa questão que vocês devem ter dados do próprio PSQ, existem casos? Má fé. Seria a prática enganosa. Sim. O que acontece? A gente tem a experiência anterior no programa setorial de qualidade, na qual o programa não fazia uma avaliação a cada 3 meses. Então a gente fez um diagnóstico na gestão anterior do programa e a avaliação não era feita sistemática. Então tinha um fabricante qualificado com um relatório, com um ensaio há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, mas num segundo momento ele não estava qualificado e continuava persistindo esse fabricante no relatório. Então isso é uma preocupação da FEAL, que é a propaganda enganosa. Porque o problema existe. Agora, o controle tem que ser muito forte. A gente sabe que recursos para fiscalizar são os recursos da própria associação, é da próprio setor interessado em fiscalizar. A gente tem que aportar os recursos, colocar recursos para compra de produto, ensaio, como bem diz a Kátia, de esquadrias é caro, não é barato, é muito caro usar esquadria, diferente de diversos outros produtos. O produto de esquadria de alumínio, ele não é um produto simples, ele é um sistema que ele é composto por perfis, componentes, mais o vidro. Então você também tem que ter a garantia de que o vidro está previamente qualificado, ou você vai ter que, naquele momento, também verificar a qualificação do vidro.
Você tem que ter a garantia de que aquele componente, aquela roldana, está previamente qualificada, ou você também vai ter que verificar aquela roldana no momento de verificar a esquadria, porque tudo isso está dentro da norma. E existe a questão também, hoje nós estamos falando de esquadrias em geral, dessa falta de isonomia entre os setores. Esquadrias de alumínio e de PVC têm diversos requisitos em relação ao material alumínio e PVC, que no aço não tem esses mesmos requisitos. Então precisaria nivelar, né, a isonomia técnica entre os produtos, até porque o produto aço ele pode ser vendido sem o vidro, sem a gacheta, sem a guarnição, apesar de um ensaio para qualificá-lo é feito com. Então tem alguns problemas que tem que também ser visto dentro do campo da norma para ter uma isonomia entre as esquadrias. Acho que são coisas importantes que têm que ser levadas em consideração nesse estudo. É lógico, nós estamos hoje aqui numa primeira reunião para entender o problema, né, e colaborar com informações para que todos tenham o mesmo entendimento do problema. Porém, conforme a gente for avançando isso, a gente precisa entender muito bem o como, para que esse problema não seja de uma forma simplista solucionado, porque é complexo. Né? Então, acho que é isso que é o ponto relevante da gente trazer aqui dentro da problemática das esquadrias, é a complexidade do assunto, a complexidade do arcabouço normativo que a gente já tem, né? E como fazer isso de forma integrada, envolvendo toda a cadeia. Porque o nosso PSQ hoje, a gente está fazendo esse trabalho integrado, onde você classifica, homologa primeiro os componentes, os sistemas, os perfis, para depois qualificar o fabricante de esquadria. É uma cadeia. Por quê? Aquele fabricante na ponta, ele está recebendo produtos já previamente prontos para poder chegar na montagem de uma esquadria final. Então, se não tiver um olho crítico para olhar toda a cadeia de esquadria de alumínio, você vai continuar classificando parcialmente e vai continuar lesando o consumidor, que está pior ainda, né, comprando um produto com um selo ou com uma qualificação e que não tem. Então esse é um cuidado muito importante a ser tomado dentro desse processo que a gente está trabalhando hoje. Só um pouquinho. Pelo que você está falando, há necessidade também de uma revisão da norma técnica. Para fazer essa... Sim, é importante a revisão da norma. Para a gente organizar aqui, depois quem quer a Shelly, nessa primeira pergunta do Fernando, ela, e depois o Fernando. Raíssa, só mais uma coisa, eu queria pedir para a Kátia, que comentou a favor dos custos dos ensaios, se você puder enviar para a gente uma tabela com custos dos ensaios, que a gente ajuda bastante. Mas aí é por favor. Pois é. Eu vou falar disso também. Eu quero falar disso. Ok. Gilberto, da AFEASO. Primeiro, parabenizar aí a iniciativa do grupo, desse estreitamento aí com o IMET, que é um órgão que tem credibilidade e pode nos ajudar muito. Nós estamos falando aqui, estamos buscando, né, um caminho em relação à segurança e proteção à vida, a melhoria dos castigos de alumínio. O Brasil é de A a Z, o Brasil compra de A a Z, e nós não podemos ficar dentro de uma bolha. Buscar a regulamentação, o controle de qualidade, isso é uma necessidade do segmento. Agora, como resolver isso? É uma tarefa árdua, né? Na nossa associação, a FEAG, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos procurando credenciar, classificar as empresas em relação ao controle de qualidade em cada etapa do processo fabril. Isso é uma missão nossa, né? Para buscar um melhor produto lá na ponta da linha. Agora, com base no que foi colocado aqui, não adianta só procurar as entidades para regulamentar. Nós temos que buscar os atores, né? Quem cria, os sistemistas, porque o problema começa ali, os fornecedores de acessórios, os fornecedores de perfis, que nós que somos fabricantes de castigos de alumínio, nós seguimos o ritmo. Como regulamentar? E depois, como fiscalizar isso na ponta da linha? O que tem de castigos no mercado e não conformidade é um absurdo. Eu canso de ver obras de não conformidade. A quem eu devo recorrer? Qual o passo que nós devemos dar? Então, isso é uma pergunta que fica, porque nós vamos estabelecer os critérios, tem o PSQ nos ajudando, agora, como chegar na ponta da linha com isso? Né? A quem nós devemos recorrer? Essa é uma pergunta que fica, né, no ar.
Bom, meu nome é Michelle, eu sou do IPEC, do Laboratório de Ensaios. Eu só queria fazer algumas colocações que ele comentou sobre o ensaio, a parte de qualidade, né? Ele não quer dizer que o produto tem qualidade, mas é o item que a norma utiliza para verificar se aquele produto atende a requisitos mínimos que, seguido o trâmite de montagem, instalação, todo o processo, deve dar ao consumidor final o desempenho esperado. Então, ele sozinho, ele realmente não vai representar a qualidade, mas ele, dentro de um processo de avaliação, é o item que permite verificar o atendimento da norma. Só para esclarecer, na parte de esquadria, a gente tem eu sei que a maioria conhece, mas, por exemplo, no caso do Inmetro, nós temos alguns fatores, como, por exemplo, a região do país. Então, dependendo da região de utilização do país, a classe de vento muda. Dependendo da altura da edificação, a classe de vento, a pressão de ensaio a ser utilizada também altera. Assim como em torno da obra e vários outros fatores que podem influenciar por uma esquadria, por exemplo, se desprender no caso da ação do vento. E isso nem sempre é claro, tanto para a construtora, quando ela recebe um relatório, essa informação de que se aquela esquadria é aplicável para aquela obra, e eu posso dizer isso porque a gente recebe consultas no laboratório, como outros laboratórios também devem receber, que ela fala, olha, eu estou com um relatório assim, com essa e essa classificação, a minha obra tem esse desenho, esses requisitos, essa esquadria está adequada? Então, tem essa variação. Se isso, às vezes, causa uma certa dificuldade para a construtora, que são pessoas do meio, compreender se aquilo é aplicável, para o consumidor final também, ele tem que também compreender, olhar aquela esquadria no mercado e saber se ela é adequada para aquela utilização. Então, a norma de esquadria tem algumas variáveis que, às vezes, torna um pouco diferente de outros produtos, onde você tem só um limite para verificar se atende ou não atende. Ela tem outras variáveis a ser verificado. E na parte do custo do ensaio, para quem é de laboratório, tem outros laboratórios aqui, a gente está acostumado sempre a ouvir esse item, né, que o custo do ensaio é elevado. Depende da forma que se é avaliado. Se você vai tratar, primeiro, um ensaio só como um custo e não como um investimento para a melhoria do produto, realmente ele pode ser representativo. E segundo, assim, a parte do preço, do valor que você paga para o ensaio, o laboratório também investe para montar uma câmara de ensaio, por exemplo, ou criar um determinado segmento de ensaio. Às vezes você tem a procura para um ensaio, depois nunca mais aquele fabricante ou aquele setor procura um ensaio e você fica com um laboratório ocioso. Isso também encarece, isso também vai refletir no custo direto do ensaio. A partir do momento que há uma sistemática, seja ela qual for, de se avaliar que você tenha ensaios periódicos, o custo do ensaio também acaba sendo alterado, porque você consegue desenvolver e dar uso para aquele laboratório. Economia de escala. E economia de escala, exatamente. Então você consegue reverter isso. Além disso, da questão do custo, do retrabalho. O que a gente tem observado, como ITEC, nós temos feito um trabalho direto com as construtoras de levar informação sobre a norma de desempenho, a 15.575, sobre a importância de atender a norma de esquadria 10.821. O que nós temos ouvido das construtoras é a quantidade de recall, de retrabalho que eles têm dentro da construtora, porque dá um problema, tem que chamar o fabricante vai, a construtora para poder fazer uma alteração, isso também tem um custo. Se você precisa avaliar esse custo de retrabalho, de desgaste, de imagem, quando vai falar só do custo do ensaio, né? Ele não é só um custo, ele acaba sendo um investimento que vai evitar todos esses outros custos depois na obra. Eu queria comentar, nosso amigo o Secov teve uma iniciativa a se elogiar e desenvolveu o manual de esquadrias. Teve a participação efetiva da BINSE, da ABRAESP, da AFEAL, da SPEC PVC. Então esse manual existe, né, no próprio âmbito da CEPIC, e cada associação também tem esses seus manuais. A FEAL agora tem lançado o guia FEAL, né, que dá as condições de manutenabilidade, de vida útil, bem interessante que vai estar à disposição de vocês. Tá? E eu acho que viu, Ramison, só reforçar de novo, eu acho que cabe aqui uma apresentação, coloca à disposição, fazer uma apresentação do nosso grau da qualidade, entrando mais no detalhe da especificidade do que o Inmetro, eventualmente no como for fazer, terá que se preocupar também. Né? Porque, como ele disse, uma visão sistêmica, existem muitos componentes. Né? Foi citado pela Michelle,
Mas além dessas variáveis que ela citou, em questão de altura, localização, tem também o tratamento de superfície, né? Michele? Você também tem, quer dizer, áreas litorâneas você tem um tipo de tratamento, áreas rurais, assim vai. Então você também tem que. Gostaria de fazer uma apresentação para mostrar essa complexidade para o método. Tá? Eu costumo ser polêmico, desculpa. Roberto Papais do ITEC. Calma. A verdade, perdão o meu sotaque, estou aqui há 40 anos, não sou italiano, não consigo me livrar do sotaque. O seguinte, falando como ITEC, não como serralheiro, o ex-presidente da FEAL, na fase anterior do PSQ, comentado pelo colega Alberto, é o seguinte: primeiro, o foco aqui é que esquadria machuca, mata, certo? Então, questões como acabamento superficial, questões como anudização, pintura ou não, ou detalhe de outros menores, não vem ao caso. Aqui estamos falando mais de aspectos estruturais e de especificação do produto, que é o básico, que sempre foi feito, mesmo no PSQ anterior. Não quero trazer polêmicas aqui, mas eu acho que quando se quis aperfeiçoar, provavelmente a instrução veio de Brasília, o PSQ ficou muito complexo e difícil, inclusive pela quantidade de tipologia que a gente tem. Então foi necessário reduzi-lo a um foco muito estreito. Isso não resolve, quer dizer, daqui a 10 anos nós estamos ainda tentando implementar. O fato é claro, o mercado quer preço, o fabricante procura simplificar o produto ao máximo para ser competitivo e muitas vezes ele vai aquém do mínimo indispensável. Agora, há um dado muito interessante, quer dizer, o cliente, o produto pode ser bem projetado, bem executado, mal instalado, então a cadeia inteira. Na verdade, nós devemos testar o produto antes, para ter certeza de saber fabricá-lo, mas deveríamos até testá-lo depois para ter certeza que foi bem instalado. Mas não se tem esta vocação. O teste, o ensaio é considerado penalizante, uma penalização, é uma cruz. Não é uma vocação para aprender a fazer o produto. Essa é uma grande deformação do mercado. E mais ainda, quem está na linha final, que são os construtores, não faz exigência disso. Quer dizer, este produto já foi ensaiado, então está ensaiado, tanto é igual. Não é verdade que é igual. É tailor-made, é sempre diferente. Nós temos experiência a nível de laboratório, que vem uma equipe com um produto, vem outra equipe com o mesmo produto, ele não passa igual. Então, tem muita interferência humana e nós sabemos que a nossa mão de obra, por questões de mercado, etc., que não quero nem entrar, ela não tem grande qualificação nesse aspecto. E o que acontece na obra depois acaba dando um resultado final pior. Só para provocar, quero dar um dado. 80% dos testes, no primeiro teste, não passam. Quer dizer, eu, por exemplo, quando falo para o mercado a relação ao teste, eu digo o seguinte: não é só um teste que te dá um resultado, é a oportunidade de você treinar a equipe para fazer aquele produto. Quer dizer, é uma escola, é um momento de escola. Essa é a importância do teste. Agora, o janela mata, o produto não qualificado não deve nem ser posto à venda. Isso tem que ser lei, isso é só o Estado. Até porque as associações não têm a expressividade do Brasil. Temos concentrações, sim, mas na verdade não representam o Brasil. O Brasil são um número, 10 mil serralheiros. Uma associação tem 200.
Então tem que ter lei mesmo, não há outra maneira. Senão vamos continuar sendo o país do futuro. Vamos esperar. Do amanhã, perdão, do amanhã. Eu terminei. Então tá bom. Não, alguns aspectos. Assim, Qual é o seu nome? Sou João Queiroz Krause, sou do Procel, arquiteto, Procel de Fibra, da Eletrobras. Eu concordo, no gênero geral, com boa parte da opinião de todos aqui, de que é necessário fazer alguma coisa com o de segurança, com certeza, do ponto de vista de estanqueidade, também acredito, em toda a cadeia, concordo. Podem ser várias ações diferentes, como o Raimson falou, talvez ações diferentes para cada uma dessas partes. Por exemplo, para a instalação, pode ser uma ação de treinamento, pode ser uma ação de informação, pode não necessariamente ser uma ação tão restritiva, pode ser uma ação, enfim, mais orientativa. Existem outras ferramentas de mercado que já existem que podem ser melhor aproveitadas para isso, por exemplo, a lei de autocustodia. Eu sei que ela não é uma lei nacional, é uma lei local, mas enfim, isso pode ser uma coisa que pode vir a ser trabalhada, buscada, porque na lei de autocustodia você verifique se as quadrilhas estão instaladas de maneira adequada ou não, sugira restrições nesse ponto, no pós-instalado. Isso não elimina a necessidade dos ensaios laboratoriais, anteriores, com certeza. Essa padronização de mercado é necessária, extremamente necessária. Eu quero tocar no outro tópico agora. Eu vi que na apresentação feita antes da ESP, falando de algumas coisas aqui, de reporte de acidentes, de cimentos, de danos corporais, de arrombamentos, da questão da estanqueidade, do ponto de vista de infiltrações e a questão da insalubridade derivada dessas infiltrações, mofo, proliferação de outros tipos, não só mofo, porque se você tiver, por exemplo, instalações de madeira e tiver crescimento de mofo, você tem insetos xilófagos, não chegam pisos, tem outros problemas derivados disso. E acústico. E também falou algumas vezes que é importante seguir as normas. Na norma 10821, tem uma parte que trata de desempenho energético. Essa parte que trata de desempenho energético da norma 10821 não necessariamente corresponde às exigências não é paralela com, por exemplo, as da 15575. Também não é paralela com um instrumento que já existe de análise pelo INMET, que é a etiquetagem de edificações. Eu acho que já existem ferramentas, por exemplo, para regulamentar isso de uma maneira mais adequada. A etiquetagem de edificações, por exemplo, a gente consegue ter uma visão mais sistêmica de como aquilo ali é feito, do ponto de vista potencial, porque é feita uma avaliação do projeto, e do ponto de vista de instalação, porque você tem uma avaliação da edificação construída. A avaliação, inclusive, está em revisão pelo INMET, até está parada na Edconf, já anotei um pedido do Pedro para mandar um e-mail, pedindo para mandar, pedindo celeridade, vamos mandar. E já incorporou, a gente teve um trabalho há algum tempo envolvendo boa parte do mercado, inclusive das associações de vidro, alguns dos fabricantes de esquadria, que pediram que fossem incluídos parâmetros na avaliação, e esses parâmetros foram incluídos, já estão presentes nessa nova avaliação. O meu medo da gente tentar fazer uma etiquetagem específica para esquadria, do ponto de vista de eficiência energética, veja, concordo com todo o resto. Eu acho que ela precisa ser paralela ao que existe, ao que é vigente e ao que já está sendo feito, às outras iniciativas. Senão a gente corre risco de desorientar o consumidor ao invés de orientar. A gente
corre riscos, por exemplo, do consumidor gastar muito dinheiro com uma esquadria muito bem classificada em um lugar de edificação que não precisa dela. Ou de o consumidor preferir comprar uma esquadria muito bem classificada, mas mal dimensionada para o ambiente dele, que ela vai colocar, considerando o fator despende financeiro. Então, assim, o único alerta que eu quero dar é que se as questões caminharem no sentido de se fazer uma nova certificação, uma nova classificação, algo voltado para o produto de esquadria, do ponto de vista de análise de desempenho energético, que seja considerado um pareamento com as outras iniciativas que existem. Se eles forem estanques, escorre-se o risco de desorientar o consumidor ao invés de orientar. Mais alguém? Comentar, trazer aqui, Desculpa, não vi? meu nome é Rony Voldamarucci do Cianfesp. Gostaria de trazer aqui na discussão que é com relação a uma bandeira que a gente tem adotado muito forte, que é a conformidade técnica. Tá? Então, na verdade, precisa se verificar se há um problema de fato. E me parece que na discussão há um problema por conta até de existirem problemas setoriais da qualidade. Nós, no Cianfesp, temos dois, de fechaduras de metais sanitários. Assim como nós temos outros produtos também que são regulamentados por Inmetro, certificação voluntária e compulsória. Então a gente entende que cada setor ou cada problema vai ter a sua melhor forma de ser tratado. Né? Então nós temos, por exemplo, tecidos domésticos metálicos, que são certificações compulsórias, estamos até com uma certificação para sair, para conversar, talvez semana que vem, sobre panela de pressão, filtros, purificadores, e inclusive temos até no caso do que nós estamos falando, que é do Programa Setorial da Qualidade, a certificação voluntária também do Inmetro. Tem as duas. Então nós temos PST com Inmetro, Inmetro voluntário e Inmetro compulsório. Então eu acredito que o primeiro ponto, o primeiro passo, acho que é esse mesmo, trazer aqui, sentir se há necessidade de se trabalhar ou trazer uma regulamentação, que me parece que isso está convergindo. O que há aí talvez alguns pontos, uma divergência da forma com que de fato se tratar dessa maneira. Então, assim, o que nós gostamos de colocar, até porque ainda não me falei, eu sou Cianfesp, um dos que acabou trazendo a demanda do pessoal, né, que até deixar claro que a questão é da bandeira da conformidade técnica. Trouxe uma demanda para trabalhar a questão, trouxemos a Inmetro, e eles andaram com o pé nas próprias, e estamos aqui hoje para acompanhar e apoiar, porque são ações voltadas para a conformidade. Então, nós temos também comissões de estudos da BNT no Cianfesp, comissões de estudos especiais, somos subsede da BNT. Então, toda aí qualquer ação voltada para a conformidade, a gente apoia, acredita que esse é o movimento. Né? Então, acredito que nesse sentido, que dentro das experiências que nós tivemos, existe a possibilidade de se identificar qual é o melhor mecanismo. Eu acho que esse talvez seja os próximos passos, das próximas reuniões, e até talvez o que seja o direcionamento daqui. Inclusive, né, como o João Carlos comentou sobre questões de etiquetagens, né, certificações com relação a classificações, e são coisas que talvez até estejam mais além do que a questão básica da segurança, mas também não pode ficar estanque, porque são coisas extremamente importantes, principalmente do ponto de vista, inclusive, quando se fala de sustentabilidade, né, quando se fala de recursos naturais, etc. Né? Então, podem ser regidos por outras. Perfeito. Não, então, esse é o que eu queria colocar aqui, né? Vamos tentar. Exatamente, perfeito. E eu quis trazer aqui que, como a entidade que tem PSQ e tem Inmetro dentro do PSQ, assim, em nenhum momento eles se conflitaram, tá? Isso eu queria deixar bem claro aqui. São ações voltadas, cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma, mas o que é mais importante, que eu acho que é o consenso de todos aqui, acho que é a unanimidade aqui, que é o atendimento a uma referência que é a norma técnica, que pode ser que não esteja adequada, pode ser que tenha ali alguns vícios ou não vou entrar no mérito, que não cabe a mim falar sobre isso, mas que a referência à norma. Então, se você tem ações e movimentos que buscam atendimento dessa norma, a gente tem que apoiar, a gente tem que ir em frente. Agora, se a norma não está boa, precisa fazer alguns ajustes, acho que são, um fórum como esse, de todas as partes envolvidas, com esclarecimentos, com embasamentos técnicos, isso que é importante deixar bem claro, não podemos ser levados por movimentos do mercado, por interesses setoriais, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, e a partir daí a gente construir essa regulamentação, que pode, como foi dito desde o começo da gente, talvez sim, assim, a gente não vai mexer com nada. Ou talvez pode ser que tenha nenhum outro mecanismo que vocês colocaram que pode vir auxiliar, como mais um passo para empurrar o setor todo na conformidade técnica. Então acredito que aqui, apesar de um outro ponto que talvez tenha alguma coisa, mas acho que está se criando essa sinergia, para um pouco bem claro, acho que a gente pode trabalhar nessa linha, porque aqui deixar aqui esse registro para que a gente possa harmonizar essa questão e que a gente possa trazer o melhor resultado para todos. Felipe Nietzsche, da BNT.
só dar um dado histórico aqui. A BNT já tem um programa de certificação de esquadrias de aço, já faz uns 15 anos. A BNT era o EGT, o PSQ de esquadrias. E faz uns 10 anos que eu tive já uma conversa com o Robson. E eu passei para eles: o programa do jeito que está não vai dar certo. Isso tem que mudar. A BNT deixou de ser o EGT da FEAS e hoje o problema só cresceu. Eu acho que se não for tomada realmente uma medida mais drástica para que tenha o controle novamente do mercado, a tendência é só piorar. Não adianta fazer nenhuma medida paliativa. O mercado já se mostrou reticente a medidas paliativas. O MED vai ter que tomar uma ação? Vai. As próximas reuniões para decidir quais serão as ações? Vai ser. Mas eu acho que existe uma tendência muito grande a se tornar alguma coisa obrigatória, que force as empresas a fazerem correto, ou então as empresas vão dar jeitinho, como sempre fizeram nos últimos tempos. O controle precisa, o usuário final, ele não tem conhecimento nenhum sobre o que tem na norma técnica. Nenhum. Só fazendo um parênteses entre isso, falar sobre a 15575. Em 2013, isso fala no meu segmento vida. Logo assim que lançou ela, eu lembro que eu mandei um e-mail para cerca de uns 40 fabricantes aproximadamente, perguntando sobre a questão da VUP, dos produtos, né, vida útil do projeto, e como o produto ele ia se enquadrar, como é que ia ser. Eu vou falar para vocês. Me respondeu. Esse que me respondeu, a resposta dele foi a seguinte: eu não tenho a resposta no momento, vou verificar a questão da demanda e voltamos a nos falar. Inclusive é meu amigo. Ele não responde mais. Quando eu pergunto para ele sobre essa questão, ele fala: não deu para fazer. Por que não deu para fazer? Custo. Então, o que acontece? Aí esbarra naquela primeira tecla. Hoje, todo mundo considera a qualidade, um teste de ensaio, como custo. Só que, às vezes, o usuário final, uma pessoa que está lá na ponta comercializando, ela não se importa com esse custo, desde que ela tenha segurança na comercialização do produto. Agora, quando você não tem parâmetros, quando não tem a obrigatoriedade de se fazer cumprir, aí você nivela o mercado por baixo. E eu acho que não é isso que nós estamos aqui para fazer. Acho que todo mundo quer, na verdade, agregar mais valor aos seus produtos, não denegrir os seus produtos. Se eu tiver atrás, pode deixar. Não, é assim, eu acho que o problema ele tem... desculpe, meu nome é Vera Fernandes, sou da Teses. O que acontece é o seguinte: o problema tem várias nuances, né? Então, a questão da vida útil do produto, ela interfere na segurança na medida que, se você não tiver vida útil, por exemplo, dos mecanismos de movimentação e travamento da janela, você pode ter uma queda da folha, por exemplo, porque o mecanismo de movimentação está danificado, tem uma vida útil inferior à do caixilho e não foi percebido pelo usuário. Então aí você tem duas questões importantes, a da vida útil e da manutenção, né? A vida útil está ligada à manutenção. E essas questões, elas entram numa determinada complexidade da montagem do produto, que fez com que os programas setoriais fossem estruturados de uma forma diferente. A tese é a EGT do programa setorial de PVC e do programa setorial de alumínio. E essa forma de olhar, então, e nós somos laboratórios acreditados pelo INMET, nós somos o OCP acreditado pelo INMET e o laboratório acreditado pelo INMET. Então essa forma de olhar é que levou um tempo de análise grande e que hoje gera aí uma série de variáveis que tem que ser estudadas conjuntamente para a gente poder garantir que aquele produto vai ter uma conformidade adequada. O manual para manutenção também é uma questão que vai
decorrente desse trabalho. No caso da FEAL, a FEAL já fez esse manual e a FAP a gente tem já um manual em andamento. Então é interessante a gente ter essa visão. Eu acho que o INMETRO tem nos ajudado muito no PVPP na questão das acreditações, que eu acho que são fundamentais, tanto dos laboratórios como das entidades que fazem a gestão, porque eles sabem perfeitamente que isso é um métier em si e que a metrologia é a base de qualquer avaliação da conformidade. Mas a gente aqui, nesse caso, o que foi apresentado é uma parte do problema. Ele realmente precisa ser explorado em outras visões do problema. Então, nos parece muito interessante que a discussão ela possa ser aprofundada, né, nessa fase de análise da regulamentação, para que a gente possa ter a mesma base de informação. E aí a vida útil, só corroborando o que o colega falou, não é um fator, por exemplo, a notização, que é a proteção de superfície, se ela não for bem cuidada, você vai ter um problema no perfil, ele perde a resistência mecânica na medida que ele corrói. E ele pode, sim, ensejar no problema de segurança. Então, assim, tudo é importante. E aí a gente vai ter que externar um pouquinho o que são essas variáveis e como que a gente poderia compor essas variáveis. Eu acho que isso vale a pena a gente aprofundar um pouquinho. Silvio da Agravidro, corroborando aqui que já foi falado sobre o vidro, nós sediamos o Comitê Brasileiro de Vidros Planos, que é o CD37 na Agravidro. Então somos responsáveis aí pelo desenvolvimento das normas, tanto de produtos como de aplicações de vidros. Eu acho que essa é uma iniciativa importante, como vocês puderam ver em alguns slides, alguns dos acidentes até fatais, o vidro foi um produto que acabou provocando isso. Infelizmente, quando a gente fala que sai na mídia o vidro feriu alguém, o vidro machucou alguém, mas não sai o vidro que estava sendo utilizado naquela esquadria não era o vidro correto. Então acho que uma iniciativa como essa tende a gente trabalhar uma coisa. Não adianta nada eu ter um produto de qualidade. A gente falou de instalação, a gente tem um bom produto fabricado, a gente tem processo de certificação junto ao INMETRO, tanto compulsório na parte automotiva, na construção civil como de forma voluntária, mas o que a gente vê no mercado é a aplicação do vidro inadequado em várias instalações, colocando em risco a vida de pessoas que desconhecem, que acabam adquirindo um imóvel que você tem uma esquadria colocada e que pode até estar com todos os outros fatores corretos e o vidro inadequado. Então, no caso do impacto, o que pode vir a ocorrer, a gente viu representado aí. Essa é uma bandeira que a Abravidro defende, junto com a Bividro. A gente tem uma parceria, até em algumas ações, como a gente já viu, até foi colocado, fiscalização é uma coisa muito difícil. A gente tem uma frente de trabalho junto ao Corpo de Bombeiros, não é uma obrigação deles, porque a preocupação deles é a segurança contra incêndios, mas a gente consegue evoluir hoje um fato em que a norma que fala de aplicação do vidro na construção civil consta em 17 estados nas regulamentações dos bombeiros. Então a referência a essa norma para que seja verificado se o responsável técnico assine respondendo de que os vidros utilizados naquela edificação estejam de acordo com a norma. Então a gente defende essa bandeira da utilização da norma porque a gente está falando de segurança, até acima da questão da qualidade. E muitas vezes, infelizmente, por negligência, é utilizado um produto de menor custo e, por desconhecimento do consumidor, ele acaba nem questionando. Somente vem a ter conhecimento, a gente às vezes é acionado quando acontece um acidente. Mais alguém? Eu queria falar, a Priscila falando da HFIS, eu vim a indicação da Abrainc, né? Eu posso falar pela minha pequena experiência lá na HFIS, eu estou há 16 anos na empresa, e eu acho que é um fato importante até para completar o que ele acabou de falar. As construtoras, elas têm um controle, obviamente, muito maior do que o varejo. E o controle vai desde a época do projeto, né? Então, os projetos que nascem, né, das edificações, eles seguem as normas. Então, por exemplo, usando o exemplo do vidro, eu posso citar um exemplo
que eu já passei na assistência técnica, das duas áreas, e qualidade também, já aconteceu o fato da gente ter um incidente, graças a Deus não um acidente, de um vidro quebrado numa quadrilha de um determinado empreendimento. E quando a gente vai buscar o projeto, é nosso trabalho investigativo de entender onde foi o erro, o projeto foi especificado com um vidro correto de segurança para aquela determinada esquadrilha e não foi o que foi instalado. E quando a gente busca o histórico, muitas vezes o problema é na instalação. O projeto foi feito corretamente, o contrato foi feito corretamente e inexplicavelmente em algum momento houve uma falha nessa aplicação desse vidro, ou uma troca da especificação do vidro que foi colocado. E não existe um controle depois da obra pronta. Acho que alguém falou aí recentemente. A auto-vistoria, teve um colega que falou, se eu não me engano, ela é a partir dos 5 anos da edificação. Então, não existe um controle de uma obra recém-construída. A etiquetagem tem. De resistência energética, ela não vira do ponto de vista de segurança. Exatamente. Então, eu acredito que seja importante a gente ter algum tipo de normativo para que a gente faça algum ensaio local. Existem os laboratórios, fazem os ensaios em câmaras e tal, mas não a realidade do que a gente tem. A gente já teve desprendimento de esquadrilha, que graças a Deus não pegou ninguém, mas ele caiu do 19º andar de um empreendimento numa ventania. Então, assim, são ensaios que não são realizados, que não são normatizados. Infelizmente, as construtoras, é uma realidade. A gente faz os ensaios conforme as obrigações, né? Então, até aqui de 7575 já nos dá também essa abertura que o Luiz falou. Se o fabricante apresenta um ensaio para a gente não tem a obrigatoriedade de executar esse ensaio. Mas esse ensaio é da peça, não do sistema. Mas, só uma pergunta. Essas grandes construtoras, elas têm um procedimento de inspeção desses materiais que chegam à obra, né? Tem algum tipo, porque assim, por exemplo, você falou que houve um incidente com a aplicação do vidro, porque o vidro não tinha as especificações de projeto. Vocês não têm, assim, implantado uma espécie de controle de inspeção, por exemplo, como a indústria. A indústria, a gente compra chapa de aço, comprava quando eu trabalhava na indústria, e quando eu recebia a gente fazia lá uns ensaios para saber, olha, você está dando as especificações do que a gente pediu. Que a gente tinha que fazer geladeira, tinha que fazer carro, e tinha que estar dentro disso. Vocês têm As construtoras, elas não fazem ensaio do material adquirido. Normalmente, agora a gente tem tido algumas mudanças nas orientações, né? Esse caso que eu citei é um exemplo mais antigo. Mas mesmo assim, o que na minha opinião, o que existiu sim, é claro, foi uma falha de conferência, né? Isso lá durante a obra. E a construção civil, como sempre é dito, é uma fábrica informal, né? Então, por mais que a gente tenha toda uma metodologia de controle, a gente não são regidos por pessoas, e pessoas cometem erros, né? Então, na obra a gente tem muita possibilidade de ter algum tipo de falha. Por isso que eu insisto que seria interessante a gente fazer alguma amostragem de ensaio. A gente faz, por exemplo, em fachada, teste de arrancamento, mas a gente não faz na esquadrilha. A gente faz o teste de arrancamento de revestimento de fachada, para ver se aquele revestimento está bem aderido. Tem uma série de ensaios que hoje a gente já realiza, mas de esquadrilha especificamente não. Deixa eu, só para complementar, no caso desse vidro, no caso, assim, o vidro que foi vendido a vocês pelo fornecedor, essa tem a ver com uma pergunta que eu fiz anteriormente. Foi dito que era um tipo de vidro quando era outro? Foi isso mais ou menos? Não? É que normalmente, eu trabalho em indústria também, você acaba homologando fornecedores. Né? E nesse processo de homologação de fornecedores,
tivesse que ensaiar tudo de novo, você teria um retrabalho, um custo grande para fazer isso. Tanto que, por exemplo, ele mostrou algumas fotos e deu exemplo na questão da infiltração, né, de esquadria. Isso é um problema que, pelo menos nas nossas obras, a gente quase não tem. É muito difícil de acontecer. E é um problema que pode acontecer, alguém falou também aqui, por conta da fixação do contramarco. Então, assim, tem uma série de outras questões que envolvem a esquadria em si que podem trazer aquele problema. E é um problema que não acontece. Esse caso do vidro é um exemplo que eu tenho em 16 anos de grafite, foi o único caso que eu vi. Então, assim, foi uma falha pontual de uma obra, enfim, de mão de obra, né, que não cabe aqui citar exatamente, mas a gente conseguiu identificar onde estava o erro, mas eu quis pegar esse gancho só para citar que a gente não teria descoberto isso se não tivesse ocorrido um incidente, porque não há um ensaio para isso. Pelo menos a gente não fez, né? Os mais estudiosos podem fazer mais uma complementação. Uma outra questão também muito crítica que você apontou é essa de cair a esquadria que acontece no corporário lá, né? Nesse caso foi uma falha da fabricação do fornecedor e o fornecedor, enfim, voltou ao local, reavaliou todas as esquadrias que ele tinha instalado e tinha uma falha de fabricação, tinha inclusive um componente, um desacordo com, e nós temos consultores, né? Muitos de vocês conhecem, a gente tem um consultor que acompanha a instalação das esquadrias de alumínio, todas as nossas obras são acompanhadas por consultores de esquadrias de alumínio. E esse fato aconteceu e foi, enfim, aí sempre tem um porquê, né? Foi a última leva de esquadria, daquela parte que o consultor não viu instalar e, enfim, e tinha um erro de fabricação, o fornecedor assumiu, voltou lá e refez, mas também foi um caso que a gente não teria como descobrir se não tivesse ocorrido um incidente. Se fosse um sistema de gestão, o que aconteceria? Né? Teria uma ação coletiva para a conformidade, uma ação de disposição e aí uma ação de implementação de melhoria para que isso nunca mais voltasse a acontecesse. E a gente sabe que esse tipo de ação é necessária num processo produtivo, numa construção de um prédio, ou seja lá o que for. E aí como que a gente trataria isso? Talvez dentro de um requisito, dentro de um futuro regulamento, regulatório, alguma coisa assim. Mas esse caso é importante eu trazer, porque talvez suscite a necessidade das construtoras terem isso nos seus checklists, verificar também a esquadria. E quando o consumidor lá, né, compra um imóvel, o cliente, ele vai lá e faz lá a vistoria no imóvel. Mas ele vai lá e olha se não tem um piso lá que está rachadinho, as paredes tá bom. É porque é leigo, não vai saber olhar, nunca vai chegar lá, porque esse vidro está na espessura, ou se a esquadria é aquilo mesmo. Então cabe realmente a construtora ter esse cuidado a mais. E eu acho que essa é uma questão. Porque tem outras que a gente não sabe e que um dia vai descontar e a gente vai ter que tratar. Né? Mas eu acho que isso é interessante, foi ótimo você ter levantado essa questão e eu acho que tem que ficar no nosso radar sim, porque a gente tem que, de repente, monitorar e achar uma forma de também tratar essa questão. Tem lá no fundo também. Estamos em dupla. Imagina que se isso acontece na Gafisa, imagina no Sim, onde vai? Agora como laboratório não é comercial. Como não sabemos que há isso, que há uma festa de ignorância? Como há, às vezes, má fé, muitas vezes ignorância, ou inabilidade simplesmente da pessoa, quer dizer, nós como laboratório, primeiro fazemos um teste, mas depois também oferecemos um controle na obra para aquilo que foi testado também seja o mesmo que vai para a obra. Porque senão... Agora existe um aparelhinho chamado Merlin, que custa R$1.000, que você a laser que mede o vidro, aí você percebe se é laminado ou não. Tem solução. Só para a gente mostrar a complexidade que ela estava falando da situação da Gafisa, dentro da nova modelagem do programa setorial de estratégia de alumínio, a gente tem a figura do fabricante atrelado a uma determinada obra, que é a verificação dos caixinhos que estão sendo entregues naquela obra, se eles estão em conformidade ou não. Então isso, de certa forma, cobre um pouco desse problema, porque você não está mais vendo o resultado de um
esquadria que não é aquela que está sendo entregue. Está sendo vistoriada, mas não está sendo entregue. Por isso que a gente estava falando que é tão complexa a situação que você tem que pensar em várias facetas do problema, né? Esse é uma das que a gente já está equacionando. A questão envolve muito a questão mercadológica para tudo isso. Né? Só seu nome, por favor? Caetano, da Mix. Representa a parte de portas de madeira. Então, um pouco mais amplo, a gente percebe que a situação mercadológica, ela implicou para todos os fabricantes, todos os segmentos envolvidos, a seguinte situação, ou dá ou desce. Né? Então, durante os grandes volumes de mercado nos últimos anos, muitas das patologias apresentadas são recorrentes à grande fase de euforia do mercado. Então, eu presenciei muitas situações onde construtoras com seus departamentos técnicos realmente homologavam fornecedores e os departamentos de suprimentos jogavam tudo aquilo fora. Então, o negócio era valor. Né? Então, alguém consentiu com isso. Tá? Então, espero que tudo isso seja agora uma limpeza do mercado. Né? Então, hoje a gente está percebendo a solidariedade por muitos construtores de estar olhando, revendo os erros, buscando já as alternativas corretas para não serem mais solidarizados pelos problemas do passado. E justamente por quê? Porque boa parte da cadeia produtiva não consegue mais ser solidária com essas bobagens. Né? Daqui em diante nós temos que ser corretos. Né? Então hoje a gente escuta falar que tem muitas consultoras que têm os seus departamentos técnicos menores que os seus departamentos jurídicos. Isso já é tema recorrente das nossas discussões. Então, cabe a nós hoje, né, para não sermos mais solidários, a gente quer realmente entregar qualidade, cabe também demitir clientes que queiram continuar com isso no mercado. Nós temos que ser mais enfáticos para a verdade, para aquilo que a gente possa efetivamente prometer segurança técnica e jurídica para o nosso setor e, consequentemente, para o nosso cliente. Então, aquela euforia fez com que muita gente fizesse bobagem. Né? Caísse no ponto, vou fazer porque eu vou ter grandes volumes, e isso muitas vezes vai ser a salvação das nossas empresas. Né? E isso a gente prejudicou o consumidor. Né? A tratativa dessa reunião estamos prejudicando o consumidor final. Né? Então, tem duas vertentes nisso aí. Né? Então, a gente tem que olhar quem também patrocinou tudo isso. Né? Muita gente não bateu no peito, não vou fazer isso, eu vou te demitir como cliente, eu não quero você como meu cliente. Né? Foram solidários a isso. Bom, vamos caminhar agora para o cenário. Desculpa. Eduardo, do aspecto PVC. Muito interessante o debate. Agora, assim, eu gostaria de falar um pouquinho do PVC, que assim, os especificadores, quando buscam esquadrias de PVC, eles procuram 3 itens importantes: qualidade, segurança e desempenho. Então, na verdade, assim, o nosso crescimento ainda é aquém do mercado em função da alta qualidade e desempenho dos produtos de PVC. Então, nós não enfrentamos o tamanho de problemas que os outros materiais enfrentam. Nós temos uma tecnologia altamente consolidada, vem da Alemanha, da reconstrução do pós-guerra, né? Quer dizer, assim, não fazemos extração mineral e temos aí uma ecoeficiência brilhante ao longo de anos. Né? O Instituto do PVC, que é um grande parceiro nosso, fez esse estudo, essa análise e mostra que em janelas nós somos os melhores. Né? Então, assim, para nós, essa busca da certificação, do PSG, da qualidade, é extremamente saudável. Porque nós já estamos nesse patamar. Nós representamos hoje 83% dos fabricantes de perfis e sistemas do Brasil. Isso significa que dos 240 fabricantes, 170 só utilizam perfis qualificados. E aí, quando se fala em acabamento de superfície, não corrosão, nós temos a preocupação, e foi investido nos últimos 4 anos, mais de 3 milhões de reais, só para verificar o desempenho do perfil. Né? Enquanto você está falando assim, a qualidade, assim, não adianta fazer uma certificação se não faz a análise do perfil. Então, a análise do perfil hoje, por exemplo, requer pelo menos 6.000 horas de testes.
Então, como é que você vai possibilitar qualquer empresa fazer uma certificação? Ele vai ter que entrar numa fila, ele vai ter que pegar o nenenzinho dele, colocar lá no forno e ficar 7 meses a 10 meses testando o seu perfil, só para depois poder fazer uma janela de qualidade. Então, assim, nesse caso, nós estamos à frente, nosso PSQ está ativo, temos as empresas com os produtos qualificados no PBQPH, nós achamos que a certificação tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que assim, quem é que vai certificar esse produto? Porque quem detém o domínio dos processos é a associação que tem o PSQ. Né? Então assim, quem é que vai fazer os ensaios de uma janela? Será que vai ter a preocupação de chegar para o cliente e falar assim, olha, pega a sua janelinha e vai fazer o teste primeiramente do perfil. Então, vai ficar 6 meses lá esperando. Então, assim, o processo tecnológico do PVC é muito rigoroso. Então, para nós, assim, por que nós temos pouca participação no mercado? Porque 90% dos nossos produtos utilizam vidros de segurança. Os nossos maiores parceiros são as empresas que fabricam vidro, porque eles sabem que nós só usamos vidros de segurança. Então, os problemas de quebra de vidro, deslocamento de janelas, a janela é monobloco, ela vem e encaixa, não dá para você fazer um ajuste na hora, ela tem que vir perfeita. No entanto, que as nossas reuniões com a BCP é justamente isso, a adequação dos vãos para que a janela não seja assim, aplica lá, empurra ela para um cantinho aqui, empurra ela para outro lado. Não pode ter essa gambiarra. Né? Então, assim, esses processos de instalação é extremamente perigoso. Mas, assim, vamos lá, faz a instalação, aí de repente tem um probleminha no vão, você instala a janela, faz uma deformaçãozinha na janela e entra no vão. No caso do PVC, não. Se você deformar a esquadrilha, a janela do PVC, você derruba, acaba com ela. Então, quando a gente fala assim, segurança e desempenho, nós estamos muito tranquilos com isso. Nós temos aí, hoje, a grande maioria dos fabricantes de esquadrilhas de PVC, eles não fazem a régua por baixo, eles vão atrás dos grandes. Por quê? Os grandes fazem o quê? A alta tecnologia, qualidade, segurança e desempenho. Quem vai fazer um PVC hoje, não vai fazer qualquer PVC. Se ele fizer qualquer PVC para colocar no ponto de venda, ele não vai vender. Porque os requisitos desse produto, como ele é mais caro, só vai ser especificado para quem quer exatamente isso, segurança e desempenho. Com a 15575, a 10821 para nós é uma bênção. Por quê? Não dá mais para enganar a construtora, não dá mais para enganar o consumidor no futuro. O PVC atende às normas. Então, assim, esse ponto de certificação, às vezes pode ser um passo perigoso se não tivermos processos e procedimentos dentro das normas para que essa certificação atinja o objetivo dela, deixar lá na frente um produto exatamente em conformidade. Porque o que eu temo hoje é fazer um ensaio em algum laboratório que não tem o domínio do PVC e vai fazer uma certificação que não está dentro das leis, das normas. Então, assim, para nós, é muito interessante essa exigência dos outros materiais, porque nós vamos ganhar mercado com isso. Então, assim, é fundamental que se tenha instrumentos para que tenhamos realmente janelas e portas eficientes e com segurança. Então, assim, na pesquisa que teve ali, inclusive que apareceu ali, quer dizer, diz que não tem nenhuma análise de PVC. É lógico, nós não vendemos no home center. Quem fabrica PVC tem uma responsabilidade muito grande com a qualidade. Então, por quê? Como uma tecnologia europeia, temos Alemanha, Bélgica, enfim, produtos que chegam aqui e são produzidos hoje por grandes empresas no território nacional, que ninguém vai fazer um perfil mal feito, ninguém vai fazer um perfil de baixa qualidade, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele não vai ter cliente. Diferente dos outros materiais. Então, vou fazer um pouquinho mais barato,
meu perfil, porque eu vou vender uma janela mais barata que a dele. No nosso segmento não existe isso. O nosso custo agregado, o nosso valor agregado é muito alto. Então, assim, não penetramos o mercado de uma forma muito mais arrojada, porque a nossa preocupação inicial, e isso é um comprometimento de todo o segmento e de todos os nossos associados, e que levam para o mercado o comprometimento de alta segurança e alto desempenho. Então, assim, é uma discussão salutar, né? Mas eu acho que temos que tomar cuidado de como essa certificação vai ser feita. E até porque, assim, quem detém o PSQ, as associações que detêm o PSQ, é que elas efetivamente conhecem o histórico dos produtos e que tem aí ao longo de 3, 4, 5 anos de investimento. Então não posso me permitir, assim, achar que vamos fazer certificação e em 5 meses você vai ter um produto certificado? Impossível. Impossível. Essa questão de certificação que vai discutir uma. Mas vai ser feito, vai ser sim. Agora. A gente tem mais 4 pessoas que levantaram a mão e já passou do horário que eu tinha previsto. Agora, eu pedi só que sejam vários, a gente serve esses 4, só pedi que sejam breves no comentário. Ok? Tá, eu gostaria só de mencionar o seguinte: os programas de qualidade atuais, eu acho que não cobrem, não chegam a 20% do mercado. E o resto de 80% do mercado fica na mão da empresa. Nós precisamos de regras, de maneira de demonstrar que o produto atende à norma e seja reconhecido, por isso o Inmetro tem um peso para o resto dos 80%. Não estamos desqualificando os programas de qualidade atuais, em absoluto, mas pela abrangência de tipologia, pela dificuldade, quer dizer, até eles cobrirem o mercado, como no perfil, vai demorar um tempo e vai continuar caindo os quadrilhas. Farina de Belfi, eu queria só completar, acreditando na importância das avaliações de conformidade em todos os momentos, na importância das avaliações de mercado e dos problemas que realmente ocorrem. Acho importante existir uma regra para se fazer essas avaliações, em função até de outros organismos que podem fazer a qualquer momento esse tipo de avaliação. E já existem outros organismos que fazem, tanto o processo de certificação como no processo de programa setorial. Então, existem duas vertentes. Eu acredito que deve existir uma regra para uniformizar. Completando. Eu queria, assim, somente assim, dizer que acredito que o processo de certificação é um bom caminho. Podem, Luciano Pedro. Apenas trazer um ponto, assim, que vai dar conformidade técnica, eu acho que pelo ponto que está nascendo aqui, questão de uma visão sistêmica. Como se pode perceber, o próprio produto em si já é um sistema complexo, a ponto de você ter associações de determinados componentes. O vidro tem uma associação porque representa, ele tem uma estrutura grande, tem madeira, né? O PVC, você vê a comunidade que tem apenas o PVC, né? Tem aço, tem alumínio, tem nós como ferragens, fechaduras, né? E tem um macro sistema que é a edificação, como bem colocou ali a questão da construtora. Então, apenas registrar aqui esse outro ponto também, que na hora que se for tratar algum tipo de regulamentação, ter essa visão sistêmica de todo o processo e cadeias com suas peculiaridades. E esses são os pontos que nós precisamos dizer. Então, a questão da conformidade técnica também citar a questão da visão sistêmica, que é importantíssima no processo de experiência. Só um comentário que pegou o gancho da Priscila, né, que é mais uma construtora a se colocar. O Lívia até comentou, Suzana Faro Cirela, também vindo através da Abraim. O Luiz colocou, os problemas que a Priscila está colocando são pontuais, né? Não podem ser vistos como sistema. A gente é industrial, a gente tem bastante problema com a idade, tá? Especialmente em São Paulo. Tem muito lógico a preocupação com o vento, né? Acho que é uma preocupação de qualquer construtora. E é lógico que a certificação é interessante para a gente. A Priscila também vai concordar. Então, só para colocar que temos problema sim, denigre imagem, gera trabalho, gera
A gente está falando de esquadrias e portas, mas você tem cada vez mais varandas de fechamento. Não sei como é que chama. Varandas com vidro. Estaria também incluído nessa? Poderia. A gente não fecha. Não é um fechamento. Com vidro. Existe uma técnica, mas não faz parte do preço. Gente, vamos lá. A gente encerrando o debate, né, então, pelo que eu notei no debate, eu acho que é uma certa consciência que existe, de fato, problema com esse segmento. Possa haver alguma ação de método, o que existe divergência é qual seria essa ação. Se seria uma ação de contrário, se a gente concluísse assim, estaria fora do que. Perfeito. Justo. Então, ok. Então é o seguinte, como sobre os nossos. Vocês viram, a gente não tinha previsto outra reunião antes da reunião, depois que isso concluído, mas eu acho que todo mundo quer. Então, a gente vai conversar internamente ainda direitinho. Eu acredito que a gente deve marcar uma outra reunião para discutir as opções. E aí nessa reunião, quem quiser fazer apresentação, real, esse aspecto vai querer fazer apresentação também, ou mais alguém, mande para pode a gente dizer o que é, o que precisa para a gente organizar. E aí a gente vai ver direitinho o programa, fazer a nossa reunião e a gente avisa vocês. Enquanto isso também nós estamos abertos também, quem quiser marcar reunião específica para conversar, se sentir à vontade, fique à vontade, nós estamos abertos. Lembrando que esse estudo vai passar por estudo ainda, e o processo decisório ele só recomenda, só vai depois. Depois para da diretoria. Ok? Então, por favor. Raimson, só lembrando, só lembrando que o fórum permanece aberto. Então, assim, qualquer informação que vocês tenham, que vocês queiram compartilhar conosco, enviem. Vocês têm o e-mail do Raimson e da Raquel, podem encaminhar para eles e a gente discute internamente. Se necessário, a gente convida para vir aqui, a gente conversa melhor, detalha melhor. O importante é a gente manter esse elo de comunicação entre nós. As informações que vocês tiverem ou venham a ter durante repassem. Vamos melhorar essa comunicação para que a gente possa vir fazer um bom trabalho. A proposta aí para a gente trabalhar melhor essas alternativas regulatórias, não dá para trazer todas aqui para discutir, senão a gente vai demorar uma semana para conversar. Então a tendência é o que é? Nós propomos umas de 3 a 5, eu já acho 5 muito, né, para fechar é bastante complicado, já vem mais ou menos costurado e aí dentro dessas opções a gente conversa melhor. Então, mais alguma coisa? Fernando, mais alguma coisa? Então, mais uma vez a gente agradece a participação de vocês, a vinda de vocês aqui, toda a contribuição foi muito boa, a reunião foi muito boa. Esperamos contar com vocês nas próximas etapas. E aí, obrigada, boa